Salve, salve galera, aqui é Jovem Dionísio e a gente tá aqui pra responder algumas perguntinhas da Rolling Stone. Yes, Rolling Stone. Rolling Stone. Eu acho que ele é muito diferente nos sons que a gente chegou e eu acho que na profundidade dos ritmos e dos timbres que a gente queria chegar, assim. A gente estudou muito mais, assim, se aprofundou muito mais em procurar essas coisas que a gente estava gostando desde o primeiro disco. Então eu acho que, assim, os estilos e as coisas que a gente consumia no primeiro disco, eles não são tão longe das coisas que a gente consumia no segundo, mas acho que no segundo a gente pegou pra cavocar mais nesses gostos que a gente tem, assim, porque eu acho que é isso, essa mistura. Nós somos em 5, mas quem está produzindo com a gente no estúdio, então muitas vezes 6, 7, 8 pessoas no estúdio, como tem muitos gostos ali, a gente tenta achar onde eles colidem pra gente conseguir exprimir, assim, todo mundo aprovar. Eu acho que são muitos, assim, aqui dentro. Tem muitas coisas que todos gostam, mas alguns gostam mais do que outros, assim. O Mendão é um cara que ouve muito bossa nova, assim. Todo mundo ouve também, mas ele ouve um pouco mais, assim. Eu sou uma pessoa que ouve muito hip hop, assim, e o rap, principalmente dos anos 90, 2000, assim. Acho que foi muito do som que eu cresci ouvindo também. Mas todo mundo ouve também, mas eu ouço um pouquinho mais. Então, acho que esses gostos, assim, acho que tem muita coisa que todos nós gostamos também do pop, assim, no geral. E acho que aí que quando colide a gente consegue achar algumas coisas que acho que mais pessoas se conectam também, sabe? Porque tem muitos gostos que a gente tem que acho que são bem específicos, assim, que às vezes só um gosta e fica tentando achar um lugar pros outros também gostarem. Não dá pra esquecer dos corridos tumbados. O Fufo é super chegado nos corridos tumbados. Mas todo mundo se chegou mais. Mas todo mundo gosta, mas o Fufo gosta mais, assim. E aí acho que é todo mundo sempre adicionando seu tempero, assim, no caldo. Parte de uma letra da música nesse contexto, que foi a primeira música que a gente lançou, frase que fazia sentido, assim, pra gente. Ontem eu tinha certeza, hoje eu tenho mais, assim, fala muito sobre exatamente isso. Não, mas fala muito sobre o que a gente tá fazendo, a gente passou por muita coisa, assim, nos últimos anos e na nossa vida, assim, nas nossas carreiras, cara, todo mundo aqui virou músico, todo mundo deixou meio que de lado as outras coisas que a gente fazia e, hoje a gente tem uma firmeza e uma certeza disso, assim, que é isso que a gente quer, que é isso que a gente quer fazer pra nossa vida e que, sabe quando você trabalha e chega domingo, assim, você não tá preocupado que você tem que trabalhar na segunda-feira? É meio essa sensação que a gente conseguiu chegar com o nosso trabalho, assim, então, eu tenho certeza que eu quero continuar fazendo isso, fala mais sobre isso, assim, e veio de uma música. Cara, a gente tava na faculdade, todo mundo tava na faculdade ainda, e aí chamaram a gente pra tocar numa festa de acolhida dos calouros, assim. Acho que era do curso de engenharia, né? E aí... Não, era da PUC. Era dos calouros geral, assim. Uhum. Foi uma parada que ela aconteceu do lado de fora, assim. E aí o palco ele tinha uma cobertura, mas onde tava rolando, assim, o encontro era aberto. E aí a gente foi lá tocar, chamaram a gente pra tocar. A gente nem era Jovem Dionísio, a gente tinha outro nome de banda. E aí, na época, acho que foi um dos primeiros shows que a gente conseguiu gravar à mesa, assim, porque o técnico de som chegou pra gente e falou: se botar um pendrive aqui, grava todas as pistas. Acho que ele nem avisou, a gente terminou a passagem de som, ele deu play, assim, e a gente escutou, caraca, isso é a gente tocando agora há pouco? Eu acho que foi isso, né? E daí ele pegou ele gravou o show, se vocês tiverem um pendrive, aí eu copio e colo aqui pra vocês. Daí foi o nosso primeiro CD, assim, e nesse CD tinha essa parte do show que começou a chover, eu falei alguma coisa, tipo... aproveite a chuva, se hidrate. Todo mundo saiu, né, da frente do palco, a galera começou a sair do palco, um monte. Assim, E aí o Belny tava falando com 1 milhão de calouros, ele olhou pra todo mundo assim, ninguém na frente, ele falou, venham pra chuva, se hidratem. Começou a falar meio que disso. Assim. Eu falei... Entrar na faculdade é fácil. Entrar na faculdade é fácil, sair é muito mais difícil. Tem gente que tá aqui há muito tempo, eu lembro que eu falo umas coisas assim, porque eu tava lá há muito tempo. Eu tava falando mais de mim, na real. E a hidratação foi uma das que marcou ali, né? E daí... aí, tipo, como a gente tinha esse CD, a gente ouvia muito ele, assim, pra dar pra dono de bar, assim, pra gente tentar tocar nos bares da cidade. Tinha essa piada ali no meio que a gente achava engraçado, que daí, nos outros shows, eu fui falando mais vezes, isso, hidrata, a gente passava o show inteiro tomando água.
Eu, principalmente, sou um cara que sua muito, assim, então eu tenho que tomar bastante água. Mas todo mundo sua muito no palco. Enfim, acho que foi uma parada que continuou a partir disso. Hoje em dia a gente mal fala sobre isso, assim, mas tá lá, assim. Porque eu acho que é uma pecinha nossa, assim. Talvez saia algum dia, ou talvez não, né? E o caminho até aqui foi meio que a gente saiu daquele show. Depois de um tempo veio a pandemia. A gente foi demitido do trabalho, foi meio que mandado embora, saiu, não tinha o que fazer. E teve mais tempo pra banda, né, a partir dali, assim. Daí começou a trabalhar de casa com a banda, assim, gravando as coisas à distância na pandemia. Lançamos umas músicas, aí algumas pessoas de fora do nosso círculo de amizade começou a ouvir a gente, assim, com algumas músicas que a gente tava lançando. E aí, na pandemia, a gente falou, cara, vamos pegar os equipamentos que a gente tem aí e vamos fazer um disco. E aí a gente foi lá e fez a Corda Pedrinha, o disco, e junto com a música Corda Pedrinha. E aí, tudo mudou. Não, daí, enfim, aconteceu a Corda Pedrinha, foi uma parada que foi uma tour totalmente fora dos planos pra gente. Ela era pra ser uma parada que pra gente, tipo, a tour antes de acontecer qualquer coisa com a música, ela já era uma tour totalmente nova, assim, gigantesca pra gente, que era algo muito novo. No dia que começou a tour, foi o dia que a música pegou o primeiro lugar e foi o dia que a gente foi fazer os primeiros programas de TV e foi o dia que a gente foi pras rádios e daí foi tudo realmente foi pra um outro caminho, assim, e a gente só aproveitou muito, assim, foi curtindo fazer essa tour. No final dessa tour a gente começou a fazer esse outro disco e resolveu parar a tour pra terminar esse disco do jeito que a gente queria terminar, com muito carinho e atenção e isso tudo. E agora lançamos esse disco, fizemos os primeiros shows desse disco agora na semana passada. É isso. Cadeiraria, turma. Cadeirada pode ser também. Pô, cadeirada, se a gente tivesse pensado nisso, cadeirada é bom, mano. Até poderia... Pô, tô gostando mais de cadeirada. Pô, cadeirada, pegou. Mas, cadeiraria, eu lembro quando a gente tava em processo de produção dessas músicas do disco e já começando a pensar na parte visual dele e qual seria o contexto que amarraria tudo dentro do disco. E a gente começou a pensar sobre várias paradas, assim, nas músicas. Eu lembro que a gente escutava Bagre e a gente ficava pensando, tipo, cara, quem que é o Bagre, né? O Bagre é como se fosse aquele nosso chefe mais chato de todos. E a gente começou a entrar nessa, assim, de entrar dentro de um conceito, assim, que a gente trabalhava em algum lugar, só que a gente meio que não sabia que lugar que era esse que a gente trabalhava ainda. Eu lembro que a gente ficou pensando, pô, tinha todo o conceito disso que o Berrey falou, que a gente curte essencialmente matar o nosso próprio serviço, né? Isso é um negócio meio nosso, tipo, a gente é meio desleixadão, assim, nesse sentido. E daí, com isso, a gente ficou pensando que empresa podia ser essa que a gente trabalhava e veio esse negócio de, pô, a gente pode fazer cadeira, né? Porque a nossa logo já é uma cadeira e tal, a gente pode fazer cadeira. A gente entrou com isso e eu tava pensando, assim, a gente tava junto no carro, voltando de São Paulo pra Curitiba, pensando no nome, e daí foi falado Cadeiraria Tartarugas. Daí, do nada, assim, todo mundo já meio que se olhou e... Cadeiraria. Cadeiraria. Cadeiraria todo mundo gostou de primeira, assim. Cadeiraria, acho que o olho brilhou. Na hora, assim, foi uma analogia boa, porque cadeiraria não existe. Tipo, cadeiraria é um serviço que não existe. Você jogar no Google lá, eu queria ver outras cadeirarias, só existe uma. Quero comprar cadeira, deixa eu procurar as cadeirarias do bairro aqui. Não existe. Então, como não existe isso? Aí quando chegou isso, a gente falou, nossa, cara, é perfeito. E aí fazia toda a relação com a gente mesmo, assim, e com a nossa história, assim, com o que a gente tava vivendo e com o que a gente tava... as nossas sensações. E a gente tentou traduzir isso nessa... metáfora de trabalho, assim, pra cadeiraria. Uhum. E que é agora o nosso trabalho de estrada. E daí agora é a melhor parte. Porque quem vai no show, quem foi no show agora de Curitiba viu, mas acho que quem for nos shows também vai ver que a história que a gente começa a desenrolar no filme que a gente lançou, nos clipes, ela resulta no palco ali em uma... é uma história que ela não acaba ali nos filmes, nem nada. O show a gente fez ele pensando em tudo, assim. Então, por isso que a gente parou tudo pra fazer esse disco, porque a gente queria pensar em tudo, pra fazer tudo ao mesmo tempo e tudo fizesse sentido, assim, essa história ficasse mais coesa com a gente. Eu fiz engenharia química. Eu fiz direito. Eu fiz economia. Eu fiz engenharia civil. E o Mendão que tá faltando aqui, ele só não veio porque ele tem prova de agronomia. Vou fazer um agradecimento especial à único professora dele que não liberou. Um agradecimento pra professora. Pô, pega leve com o homem. Sacanagem.
nós 4 sim. Aham. Foi difícil, mas foi. Provavelmente um pouco de cada, assim, porque a pressão, as pessoas vêm perguntar mais sobre ela do que a gente discute sobre ela, assim. Então eu acho que acho que cada um em seus extremos, assim, em algum lugar ficava pensando, tipo, nossa, cara, porque a Corda Pedrinha a gente fez ela assim, só jogou pra cima, o que aconteceu, aconteceu, e aí de repente a gente tava fazendo esse segundo disco e a gente pensou, tipo, nossa, o que aconteceu com a Corda Pedrinho é, tipo, nós somos a única banda no Spotify desde 2016, assim, que conseguiu botar uma música, sei lá, mais de 20 dias em primeiro lugar. E aí a gente olhou assim e falou entre nós, tipo, cara, a gente não pode definir isso como parâmetro aqui de uma próxima parada nossa, porque... Senão a gente vai se Tipo, decepcionar que com isso, certeza cara? absoluta, Que né? isso, tipo, a gente nunca tinha nem definido o parâmetro pra fazer a Corda Pedrinha, então por que agora definir esse parâmetro pra fazer uma nova música seria o caminho de dar certo, sabe? Então a gente se resguardou, tipo, vamos focar nas coisas que a gente gosta, porque é isso que a gente tem que se aprimorar, assim, a gente tem que estudar mais as coisas que a gente gosta pra gente chegar nos sons que a gente tem mais vontade, chegar nas sensações que a gente quer despertar mais nas pessoas quando estão ouvindo a música, porque no fim das contas o parâmetro é nosso mesmo, tipo, pô, a gente quer fazer uma música que dança, se a gente termina de fazer a música naquele dia, dá um play lá no estúdio de noite, apaga a luz e ninguém tá dançando, quer dizer que ela não tá funcionando. Se era esse nosso objetivo com a música, a gente testa com a gente e aí depois, se ela funciona, se as músicas funcionam pra gente, a gente bota pra fora. Então foi nisso que a gente tentou se resguardar assim pra fazer esse disco, porque, enfim, nunca foi meta pra gente, nem objetivo, nada do que aconteceu, assim. Então não é definindo agora que isso aconteceria, sabe? E a preocupação acho que sempre vai existir, tipo, por mais que seja pequena ou gigantesca, é só tentar não deixar ela travar você ou não deixar você seguir.